Pessoal, amanhã tem Guarani e Cruzeiro pela Série B, jogo às 11 da matina. A bola viajou para a grande área! Que golaço! O líder tá muito on, tanto pelos 38 pontos, quanto pela quantidade de equipamentos ligados. Se liga na evolução. Em 2015, caneta vermelha para dar bronca, azul para falar o que tá dando certo. A era dos bilhetinhos de Juan Carlos Osório, ex-técnico do São Paulo, deu lugar a equipamentos modernos e cada vez mais presentes na rotina da jovem comissão técnica do Cruzeiro. Onde a galera do Paulo Pessolano tá, pode procurar um telão. Ferramenta usada antes dos jogos para dar um confere na escalação adversária. Ele se movimenta muito bem, tá? Possíveis esquemas táticos e pontos fortes dos rivais. Tecnologia ainda mais importante durante as partidas. Série B, jogo pegado, marcação forte, galera vai pro vestiário e tá tudo mastigadinho no telão. Se você dá 2 chutões lá, quando a gente for fazer o vídeo, ele vai mostrar os 2 chutões que você deu. Ali no intervalo, ele sempre tá mostrando onde que a gente tá errando, onde que a gente tá acertando, pra gente continuar. Às vezes o jogo tá bastante difícil, ele explica a gente ali e tem ajudado bastante a gente nos jogos. Eu acho que é muito mais válido o telão dentro do vestiário durante o intervalo, quando os jogadores estão se recuperando ali, porque no telão você consegue passar uma visão geral, uma visão mais coletiva, né, do aspecto tático para a equipe, né? Com o telão perto, também é possível esquentar a cabeça com decisão errada do VAR, hein? Onde está o VAR? De novo! De novo! Só não dá para ficar refém do equipamento. Tem hora que o jogo pede uma solução rápida e simples. Numa hora mais apertada ali dentro do jogo, a prancheta também resolve muita coisa. E eu acho importante, né, pro conhecimento coletivo do atleta, para ele absorver mais rápido as orientações do técnico, né? É a tal capacidade de se adaptar. Se não houver telão por perto amanhã no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, a mensagem será transmitida, nem que seja de um jeito mais analógico. Muito bem, 1h29 na Super, Léo. Vamos destacar o Cruzeiro. Amanhã, 11 da manhã, tem esse jogo contra o Guarani na sua transmissão aqui no Show de Esporte da Super. Ontem a Ponte Preta venceu o CSA 1-0 fora de casa. E nós temos hoje, 7 da noite, Vila e Bahia, e às 9h30, Grêmio e Náutico. É a 17ª rodada na Série B. E com esta vitória, a Ponte Preta vai ganhando um certo respiro, mas ainda segue pressionada. Afinal de contas, está na zona do rebaixamento. A Macaca, 17ª, 18 pontos. CSA permanece no Z4, 18º, com 16. Guarani, o adversário do Cruzeiro, 19º, com 14. E o Vila Nova, lanterna, com 12 pontos somados. Cruzeiro segue líder com 38 pontos, está ainda no interior paulista, segue por lá desde a última terça-feira, aquele empate diante do Ituano por 1-1. Cruzeiro que tem novidades na lista de relacionados, é o Neto Moura, na verdade, né? Volta da automática, cumpriu suspensão no jogo passado. O Zé Ivaldo, ele que teve um incômodo na coxa, foi poupado no jogo passado, ficou no banco de reservas, deve retornar ao time, já que treinou normalmente nesta semana. E aí pode ser sacado o Felipe Machado, ou ainda o técnico Paulo Pessolano pode seguir promovendo um rodízio. Ele fez isso, né, no jogo retrasado, tirou o Eduardo Brock, no jogo passado tirou o Zé Ivaldo. Não sei se vai voltar com o trio ou então se o Lucas Oliveira também pode ser poupado no jogo de hoje, por exemplo. Lá na frente a gente já sabe, perde o Luvanor, levou o 3º cartão amarelo e ainda não pode contar com o Matheus Bidu, na lateral esquerda ou na ala esquerda, já que o Matheus Bidu pertence à equipe do Guarani. Aliás, para Matheus Bidu acho que tá fácil ali, o Rafael Santos, né, um jogador regular. Ele não saiu do time porque estava em má fase, mas porque o Matheus Bidu estava um pouco melhor, então deve retomar a condição de titular, pelo menos no jogo de amanhã contra o Guarani. Lá pra frente, aí imagino que fica uma dúvida maior, né, Pedro? Será que vai mexer no esquema tático o técnico Pessolano? Vai manter com 3 jogadores mais ofensivos, colocando o Daniel Júnior, o Edu e mais um? Ou então pode reforçar mais o meio de campo? Acredito que fica essa interrogação, o Paulo Pessolano já deve ter esclarecido isso na cabeça dele, mas é um momento mais crítico ali para ele saber se vai com a mesma formação tática ou mexe, né? Ele tem jogadores em baixa para ocupar essa posição na frente, né, Léo? Porque o Rodolfo não fez grandes jogos, né? Não convenceu até aqui, sinceramente. E o Canezinho também não tá fazendo grandes partidas, né? Entre essas opções aí de ter mais um homem de frente ou de
incrementar o seu meio-campo de alguma forma. Acredito que o Rafael Santos, ele pode ter um papel um pouco diferente, porque a gente viu no início do ano, principalmente no Campeonato Mineiro, ele fez um bom estadual, mais apoio do que defesa, né? Ele era um jogador muito agudo e o Cruzeiro atacava muito pelo lado esquerdo. Não que o Bidu não seja. No Cruzeiro, Rafael Santos. Não que o Bidu não seja, mas o Rafael Santos, ele pode ser esse jogador importante ali para de alguma forma fazer com que o meio-campo tenha um equilíbrio e aí liberá-lo, por exemplo, e aí mantendo, claro, o esquema com 3 zagueiros. Acho que poderia ser uma opção do técnico Paulo Pesolano, mas é muito difícil a gente fazer previsões assim. Eu apostaria, viu, Léo, num Rafa um pouco mais, no Rafael um pouco mais liberado, né? Para não confundir com o Rafa Silva, para que o Cruzeiro tenha essa válvula de escape, pelo menos no início do jogo. Seria interessante, Léo, na minha opinião, não perder pontos. É claro que é um jogo fora de casa, a gente sabe da importância disso tudo. Quem acompanha a gente na live está até acompanhando as imagens da TV Cruzeiro, né? Do treino do Cruzeiro que está acontecendo no interior de São Paulo. Porque ainda está engasgado aquele resultado de Itu, né? Não o resultado só por conta da arbitragem, todos os problemas, mas pelo desempenho que não foi tão legal, né? Então acho que seria importante o Cruzeiro vencer e se consolidar diante de uma equipe que está na zona do rebaixamento amanhã. Então vamos lá ouvir o Neto Moura, Pedro, porque ele projeta o jogo contra o Guarani e destaca também a presença de torcedor, promete esgotar ingressos no setor visitante. A presença do torcedor tem sido fundamental, né, nos nossos jogos, principalmente em casa, mas fora de casa também o nosso torcedor tem comparecido. Então a gente fica muito agradecido com essa força do torcedor. E foram 2 jogos difíceis, né? Do Ituano, tem o do Guarani agora pela frente. Mais um jogo difícil. O jogo do Ituano ficou aquele gostinho que a gente poderia vencer, mas felizmente aconteceu. Acho que é levantar a cabeça pro jogo de sábado agora, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, conquistar uma vitória e seguir na nossa caminhada aí na Série B, que o nosso objetivo é muito grande. Como a gente destacou em manchete, o Neto tem experiência da Ponte Preta, jogou também pelo Mirassol e sabe o que é enfrentar o Guarani em Campinas, né? Ele fala sobre essa situação aqui no Super FC. A gente tem conversado bastante, né? Nós atletas, né? Que vai ser um jogo dificílimo, por mais que o Guarani esteja numa situação difícil. É um bom time, eu acho que durante o campeonato aí eles vão se recuperar, mas vai ser um jogo bastante difícil e a gente tem que encarar com a maior seriedade possível. Como eu falei, eles vão vir forte, o torcedor vai comparecer deles também, com certeza, e a gente tem que ter essa concentração que o Paulo pede, a intensidade, para a gente conquistar mais uma vitória. Neto Moura também foi perguntado sobre esse trabalho do técnico Paulo Pesolano e no intervalo dos jogos ele costumou utilizar um telão no vestiário para apontar os erros da primeira etapa e o volante disse que aprova essa metodologia do treinador. Sou a favor, sim, com certeza, né? O Paulo tem feito um grande trabalho com a comissão técnica, tem dado todo o suporte pra gente adquirir o melhor possível dos adversários. Então ali no intervalo ele sempre tá mostrando onde que a gente tá errando, onde que a gente tá acertando, pra gente continuar fazendo, e eu acho que é um material bem importante, sim, pra gente encontrar os caminhos, né? Às vezes o jogo tá bastante difícil, ele explica a gente ali e tem ajudado bastante a gente nos jogos. E Neto Moura, destacando aqui no Super FC, jogo passado, né? Ele lamenta não ter saído com a vitória, já que o Ituano jogou boa parte da partida, né? E principalmente o segundo tempo com 1 a menos. Claro, né? Eu acho que fica aquele gostinho, como eu falei, que a gente poderia ter vencido o jogo, mas a equipe do Ituano também vem numa situação bastante difícil. Por mais que eles estiveram com um homem a menos, eles foram todo mundo pra frente, né? Tentar empate, acabaram que conseguiram. Mas como eu falei, a gente tem que ter a paciência, tem que ter a tranquilidade. Esse jogo já passou, agora a gente tem mais uma final pela frente aí, a gente tem que vencer. E sobre esse jogo, Pedro, engraçado que o Bruno Arleu de Araújo foi o árbitro de campo. Ele já está escalado para comandar a arbitragem no jogo de Curitiba e Juventude, no domingo, na 16ª rodada da Série A. A gente não viu só nesse jogo uma atuação ruim do Bruno Arleu de Araújo, mas como em outras partidas também, ele já foi questionado. Não é um problema particular com o Cruzeiro, um jogo contra o Ituano, não. Em diversos jogos o Bruno Arleu tem algumas tomadas de decisões totalmente questionáveis. E sem falar em alguns erros também que acontecem. E no jogo passado, houve o erro tanto da equipe de arbitragem de campo, que marcou o impedimento, e depois do próprio VAR, que também confirmou o impedimento, porque traçou ali o computador de maneira errada. Agora,
Teve um jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, acho que foi contra a Ponte Preta, o último jogo do Cruzeiro em casa, que quem apitou foi a Edna. Sim. E eu até cheguei a comentar isso com o Seabra, que por um erro no Campeonato Paulista, ela ainda não tinha apitado, por exemplo, um jogo de Série A nesta temporada. E é uma árbitra FIFA. E como que, por exemplo, às vezes, não sei, até cheguei a levantar essa bola, né? Não sei se é muito o lado do sexismo, né? Se é porque é a mulher que tem uma dificuldade maior e tem que provar muito. Mas o que o Bruno Arleu fez, já tá apitando num próximo jogo, nas últimas arbitragens, não sei, né? Mas também se for para uma reciclagem, né? Uma geladeira, isso a gente já viu que também não funciona muito, né, Pedro? E o engraçado é que a CBF nem tocou no assunto mais, né? Não divulgaram. Ainda não teve o VAR, né? Teve o áudio do vídeo, não tem aquela análise que a CBF costuma fazer, né? Acho que o CNM vacilou nessa aí, porque normalmente esses lances precisam ser explicados, né? Esses lances têm uma explicação da CBF e a gente tem acompanhado essa questão dos áudios. Eu tô vendo aqui que o Patrício Wallace, né, que tava no vídeo, ele não tá escalado para esse fim de semana, não sei exatamente o motivo, mas o VAR não tá escalado para atuar em nenhum jogo desse fim de semana. Ele que tem sido, né, árbitro de vídeo em vários jogos na Série B e até na Série A também, o grande responsável ali por aquele momento do vídeo, fim do primeiro tempo, gol do Edu mal anulado. É verdade. Agora, para voltar ao time do Cruzeiro, vai pegar o Guarani amanhã, às 11 horas da manhã. A gente ouviu aí o Neto Moura projetando um duelo difícil. Tem essa situação no ataque, será que ele vai reforçar o setor de meio campo ou então vai colocar mais um atacante? Se for mais um atacante, pode ser o Rodolfo, por exemplo. Forçar o setor de meio campo, ele pode jogar com o Canezinho. E aí pode atuar ao lado de William Oliveira e Neto Moura, ter 3 volantes. E aí o Canezinho atuando um pouquinho mais avançado ao lado do Daniel Júnior. E fica uma dúvida, o Giovani Jesus vem numa sequência de jogos. Já tem o Léo Paz que está à disposição. Ele pode poupar o Giovani, voltar com o Léo Paz? Enfim, um provável Cruzeiro para o jogo de amanhã de Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Tem os 3 zagueiros titulares à disposição pesolano. No meio de campo, William Oliveira, Neto Moura. E aí fica a dúvida, vai Giovani Jesus ou Léo Paz? O Rafael Santos joga na vaga do Matheus Bidu pela ala esquerda, o Daniel Júnior fecha ali o meio de campo. Pode atuar também o Canezinho por lá, ou então vai Rodolfo ao lado do artilheiro Edu, um provável Cruzeiro para este jogo de amanhã. Você falava com relação a uma última do Cruzeiro para fechar o Super FC, né, Léo? Nos bastidores. Perfeito. Fernando Henrique, o volante, pertence ao Grêmio. Já estava praticamente tudo certo. Ele e o agente, inclusive, estão em Belo Horizonte. Mas o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, deu uma declaração de que não vai mais emprestar o atleta ao Cruzeiro. E o Josias Pereira entrou em contato com o Marcelo Pacheco, que é o empresário do volante. Ele declarou que prossegue aqui em Belo Horizonte, junto com o atleta, para finalizar o acerto de empréstimo ao Cruzeiro. Ainda segundo o Marcelo Pacheco, ele vê improcedência nessa declaração de Romildo Bolzan. O Cruzeiro também vai tentar convencer ao Grêmio de emprestar o jogador. Fernando Henrique seria emprestado, não está sendo aproveitado pelo técnico Roger, mas repercutiu muito mal o possível empréstimo dele para um concorrente no acesso ao Campeonato Brasileiro.